Então, assim, gente, como eu falei, a questão da sustentabilidade não é um debate tão, tão antigo, mas também não é tão novo, né? A gente vai fazer um levantamento histórico, vou apresentar para vocês uma linha do tempo sobre essa discussão ao longo das aulas. Mas hoje eu só vou explicar como será. E a gente, de certo modo, a gente vai tomar contato com que o campo jurídico ele aparece nesse contexto, né, para se pronunciar em relação à questão da sustentabilidade. Tá bom? Então, eu vou compartilhar uma tela para mostrar um pouco esse contato inicial, né, com o tema da sustentabilidade. Só um pouco. Vocês conseguem ver agora eu fiquei sem o chat. Então, a questão da sustentabilidade, a partir de todos os dados e tudo que nós temos hoje, da minha reflexão, né, eu pesquiso sobre esse tema há mais de 20 anos, em que a gente chega a uma conclusão, a partir de tudo que a gente já estudou e que a gente vem observando, e o tempo de vida também, né? E que há uma necessidade da gente não. Existe uma ideia muito ingênua, né, de proteção, da gente achar que vai proteger o meio ambiente, o ambiente biofísico. Claro que é importante isso, mas a tese central, que me parece ser a mais contundente que a civilização moderna precisa ter, é que a gente precisa se proteger da gente mesmo. E vocês vão entender por quê. Tá? Essa é a primeira, é a frase, é uma tese muito forte que vem sendo discutida nesses últimos 80 anos, pelo menos, no mundo todo. Mas a mais forte a discussão a partir da década de 70. Então, a gente vê, gente, a partir disso, uma tensão em termos de hemisférios. Nós temos o hemisfério norte, que abriga os países mais ricos do planeta, sociedades que já conseguiram resolver problemas básicos da maioria da sua população. E, do outro lado, nós temos o hemisfério sul, com todas as contradições, e que, de certo modo, ele é um hemisfério sul, onde estão situados os países com maior índice de vulnerabilidade, de desigualdade e, evidentemente, de problemas socioambientais. Aí, o problema é que essa tensão entre os dois hemisférios, ela não está longe de estar resolvida, né? Muito longe, porque são interesses diferentes. Então, como está na lâmina agora, né? Vocês têm os pobres do sul que querem menos gases tóxicos do norte. Por quê? Porque uma sociedade, uma civilização no hemisfério norte, a parte mais rica, a riqueza ela é extremamente impactante, né? Porque está associada ao consumo de larga escala e à produção. Entendeu? Então, para você manter, por exemplo, um hemisfério norte, que é mais fria, né? Uma região mais temperada, manter aquecida, o aquecimento para manter esse conforto da sociedade do hemisfério norte
o impacto em termos globais no aquecimento é muito maior. Ninguém está propondo tirar isso. Mas o problema é que o hemisfério norte acusa que o principal responsável pela degradação é o sul, com a sua pobreza, com o aumento de população. E, na realidade, o impacto da pobreza, que é também impactante, é muito menor. Nesse quesito, né, do aquecimento, por exemplo. Então, a gente vê que esse conflito ele vai aparecer nas grandes conferências que aconteceram de 1972 em diante. Ele vai tratar detalhadamente isso. Isso significa que o conflito ele passa a ser chamado por nós, estudiosos, né, como um conflito de norte-sul, porque você tem um hemisfério que concentra muita riqueza e muito conforto, e um hemisfério marcado pela desigualdade, pelas dificuldades básicas, né, como é possível identificar na América Latina, na África, em parte da Ásia também. Então, vejam, vamos lembrando da tese principal dessa fala inicial, que a gente precisa se proteger mais da gente mesmo, porque a questão passa por aí, não necessariamente pela proteção do ambiente biofísico, porque o ambiente biofísico ele é um ser vivo muito forte. É bem possível que, com a agressividade do Homo sapiens, o, o ambiente biofísico ele consiga sobreviver, ele consiga, dependendo da agressão do Homo sapiens, a vida humana desaparecer, porque ela é muito frágil, mas o planeta Terra ele segue, ele tem condição de se reordenar com ou sem a vida humana. Como com as nossas práticas, a gente tem indicadores que são assustadores, né, em relação à contaminação do solo, contaminação dos alimentos, enfim. Os dados são assustadores, tá bom? Bom, então o que é que a gente vê? Olha aí, ó, a tensão que existe entre um sistema sociocultural que é muito agressivo, porque a gente desmata, né, o processo civilizatório para produzir riqueza e produzir uma série de coisas que, no fundo, a gente não precisaria. Ele sacrifica as árvores, o desmatamento, a produção, a emissão de gases. Então, essa imagem ela mostra, né? Torna visível. Né? E a nossa visão antropocêntrica, ela sempre é bem essa frase do pai ali, né? O clima está louco. Né? Na verdade, não é o clima tem o seu caminho específico, a sua trajetória. E o que impacta no clima são as ações, as atividades do Homo sapiens. Então, a criança fica numa situação de surpresa, sem entender direito assim o que é que o pai está querendo dizer para ele. Mas é um pouco a imagem que a gente tem envolvendo essa tensão entre uma sociedade que consome e produz muito, e todo consumo e produção ele depende do ambiente biofísico. Não tem como você produzir coisas para vender, para transformar em mercadoria, sem ser do ambiente biofísico. E o problema é que nós só temos um ambiente, nós só temos um planeta, e a nossa sociedade de consumo e produção, ela começa a exigir, por exemplo, o hemisfério norte, que o consumo é muito alto, exigir a pegada ecológica das pessoas mais ricas é muito mais forte. Né? Então,
muito mais alta do que de uma pessoa com menos renda, por exemplo, dentro de uma sociedade que está centrada nesse binômio, no consumo e na produção. Mas a gente aprendeu nesse processo civilizatório a ser muito arrogante. Então, a gente acha que o clima que está enlouquecido, né? Mas, na verdade, não é o clima. Existe todo esse impacto produzido pelas nossas práticas, o nosso sistema, a nossa maneira de viver. Tá? Então, veja, para dar um indicativo disso, gente, é esse continente, que é o sexto continente, ele equivale a 32 vezes o tamanho do território de Portugal. Ele fica no Pacífico, né? No Atlântico Norte, na verdade. E, na verdade, é um continente de lixo. Veja, isso aqui é de lixo, e a maioria é lixo plástico do mundo todo. Em função das correntes marítimas, eles são levados para essa. E formou esse verdadeiro território de. E aí a pergunta, né? Quem que responde por isso? Tem lixo do mundo todo aí. Como é que. Qual é a normativa que vai impor a alguém para enfrentar e resolver isso? Os países mais preocupados são esses que são vizinhos, né? Então, vejam, é um território gigante e o impacto disso é muito grande no ecossistema marítimo, apesar do ecossistema marítimo também ser muito forte, né? A capacidade de auto-organização é muito grande. Mas então, o que eu quero mostrar para vocês? A gente precisa se proteger não do lixo em si, mas de uma civilização que continua produzindo isso. Essa é uma parte do lixo produzida nos continentes. Mas tem o outro lixo, que é o lixo doméstico, né, que a gente deixa na frente da casa e não sabe, não tem ideia, só sabe que ele desaparece. Mas isso é tudo o resultado de uma civilização agressiva, que não pensa nessas questões. Vai levando, entendeu? Então, tudo que você compra hoje tem embalagem, e tudo isso é lixo. Lixo que vai para algum lugar. Então, além disso aqui, imaginem os lixões que tem, principalmente nos grandes centros, como Curitiba. Já teve o aterro da cachimba, que é um problema grande. Aí você pode perguntar, e o lado otimista disso, tem como resolver? Tem. Você tem tecnologia. Tecnologia para transformar lixo orgânico, né, em energia. Tem como fazer isso. Mas a nossa capacidade de enxergar e de traduzir isso em práticas, ela é muito pequena. Né? A gente continua sem se preocupar com isso ainda. Se preocupar no sentido forte, porque a questão já é grave, né? A situação já é bem delicada. Aqui, ó, na Indonésia, um esporte praticado é o surf no lixo. É tanto lixo, gente, que os rapazes, os jovens, né, praticam surf misturado com lixo. Então, vocês vejam, de novo, aquela frase do inicial, né? De quem que a gente precisa proteger o ambiente ou proteger da gente mesmo, né? Porque o impacto disso na saúde das pessoas é que é preocupante, né? Se você eliminar os humanos do planeta, rapidamente não rapidamente, mas porque o lixo plástico, por exemplo, leva o que não é biodegradável, levam 200, 300 anos para biodegradar. Então, é muito tempo
Uma vida nossa não consegue acompanhar. Um copo que você coloca um canudo, né? Coloca no mar, a gente não tem ideia de que aquilo vai durar uma eternidade, sem contar o impacto, né? Que ele libera também, com o tempo, ele começa a liberar os produtos químicos, do que ele é composto, né? Produtos sintéticos, tudo isso é agressivo, né? Aqui, gente, na cidade do México, uma cidade que lembra São Paulo também, que é outra aberração do ponto de vista da sustentabilidade. Não tem como você imaginar um conglomerado desse e pensar em sustentabilidade. É algo assustador. No início do século, lá pelo ano 2000, 2003, a cidade do México tinha uma parte dela que estava afundando, porque na parte histórica, porque por conta da retirada de água dos lençóis freáticos. Então, a cidade estava afundando, então teve todo um movimento para parar de retirar a água dali. Mas aí como é que vai abastecer? Tinha que buscar água a 200 quilômetros para poder abastecer a cidade. Então, vocês conseguem imaginar o conjunto de problemas socioambientais que você pode encontrar por aqui, de toda ordem. Que tem falta de saneamento, tem a violência, tem, enfim, é uma série de questões e o impacto dessa população toda sobre o ambiente biofísico, porque você transforma tudo num grande calçadão, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Aí a gente fica, quando tem enchente, por quê? Porque não tem para onde a água escoar, então você tem todo um impacto desse estilo de vida urbano que a civilização moderna foi se configurando e que não tem solução assim de curto prazo. Não adianta imaginar uma lei que vai, não tem lei que resolva isso, é uma coisa muito complexa, muito mais profunda até para a gente entender, né? Do que imaginar soluções para isso. É algo bem complicado. Aqui também o lixão, é uma unidade incineradora de lixo, lá em Bangladesh. Bangladesh quando a Índia se dividiu, então criou esse outro país, né? Que é Bangladesh, que é um dos países mais pobres do hemisfério. Ele está classificado em função disso no hemisfério norte. Aí vocês vejam qual a solução imediata para isso, né? Não tem como pensar em alguma magia, em algum super político que vai resolver isso. É uma questão dificílima. Então, o que a gente consegue ver, de novo, trazendo aquela frase, a gente precisa se proteger disso. E isso aqui é resultado, não é da natureza estrito sensu, é resultado de uma civilização, né? Um sistema, um ambiente sociocultural que vai produzir isso. A natureza em si, o lixo que ela produz é um lixo que é aproveitável, né? No próprio processo de auto-organização. Então, a natureza em si, ela não produz crises ambientais, nesse sentido que o humano produz, né? Então, é outra questão, gente. Não tem solução fácil para isso, tá? Vamos mais uma? Aqui, a questão da energia em Los Angeles. Se vocês já conheceram, olha, é a cidade da luz, né? Consumo energético gigantesco, uma das cidades, do ponto de vista energético, das menos sustentáveis,
por conta dessa configuração. Então, a matriz energética no mundo inteiro, tudo isso produz impacto no ambiente biofísico. Também não tem solução simples para isso. Soluções, tem tecnologia alternativa? Tem como usar, solar, dá para fazer. Em pequena escala, né? Que a ideia da sustentabilidade é sempre trabalhar em pequena escala. É o contrário desse modelo civilizatório hegemônico, que é amparado em larga escala, né? Tudo em larga produção. E que quanto mais larga a produção, mais largo o consumo, mais largo o impacto do ponto de vista socioambiental. E aqui, para encerrar esse primeiro contato, nossa primeira prova, é o tal do símbolo do consumo, que é o Black Friday, que ocorre, né, todo ano, que as pessoas se acotovelando, brigando para comprar, né? Como se fosse algo, como se fosse um culto, uma coisa praticamente irracional, né, do ponto de vista da sustentabilidade, porque cada porcaria de bugiganga que cada um vai consumir é derivado do ambiente biofísico, tem impacto. Então, também não tem muita expectativa de que se mude isso. Na verdade, o que a gente vê é se intensificando isso. Ao invés de ter campanhas de não consumo, né, e acabar com essa coisa do Black Friday, o que a gente vê é o reforço por uma mídia, um sistema de atuação no cérebro das pessoas, com o neuromarketing, para que a pessoa compre mais, tá? Entende? Então, isso, como eu falei, o consumo é o gatilho da produção. E a produção, dependendo do que se produz e como se produz, aumenta o impacto. Por exemplo, o consumo de água. Não existe nenhum produto que você use, que seja lá o que for, que não consuma muita água. Um exemplo na alimentação, para produzir 1 quilo de carne, você consome 40 mil litros de água. Fora outros impactos. Então veja, vamos voltando à pergunta inicial, né? A tese inicial é essa aqui, que a gente tem que começar a pensar, quando a gente alargar a nossa capacidade reflexiva, a gente vai se dar conta disso, né? De que o maior vilão da gente é a gente mesmo, é o nosso processo civilizador, porque a gente não se dá conta, né? Você, desde o momento que nasce até morrer, você é sempre instado ao consumo, a consumir. Se você não compra, você não é feliz. Associam-se isso, né? É associada. Então, desse ponto de vista, a partir desses elementos, a maioria das políticas, de tudo que a gente tem presente, não são poucas, né? O Brasil é um país que tem uma legislação ambiental, socioambiental, uma das mais refinadas, mas isso não é suficiente, né? Porque o papel ele aceita tudo, então é preciso mudança de hábito, mudança de mirada mesmo, mudança de estilo de vida. E isso é muito mais difícil do que a gente imagina. Às vezes em hábitos simples, que você pode me perguntar, pô, mas o que é que eu posso fazer? Você não pode sozinho querer resolver isso, não? Resolver é uma ingenuidade. Você tem que atuar onde você tem condição, né? Que é na sua casa, com as pessoas próximas. Aí
fazer o mínimo. Tempo de banho, é uma iluminação mais sustentável, com a luz, uma lâmpada mais econômica. É isso que você pode fazer, né? A sua alimentação, você pode tomar algum cuidado em relação a isso. E na orientação, dentro do que é possível, porque as pessoas também não vão aceitar isso de forma passiva. O cara vai te chamar de louco. Ah, você quer que eu pare de consumir? Você está louco? É assim que você vai. Mas essa é o desafio. Mas não só com discurso, sabe, gente? A gente não aguenta mais ouvir blá, blá, blá. Então, uma educação, né? Uma educação, uma ecoformação, que é mais forte do que a educação ambiental, ela é mais do que necessária, né? Você atuar, tentar influenciar isso nas crianças, nos mais jovens. Porque com os jovens há mais tempo, né? Os mais velhos, não tem mais jeito. Né? Quanto mais velho, mais difícil de você mudar hábitos. Isso é comprovado, né? Pela neurociência, pela psicologia. Tá bom? Então, essa é a primeira. É o primeiro. A gente vai tratar disso tudo com bastante profundidade, tá, gente? Então, dito isso, gente, eu preciso só mostrar mais uma lâmina, indicando os tópicos que nós vamos tratar. Cada aula vai ser sempre indicado material de leitura. Inclusive, eu já indiquei um livro que está disponível na biblioteca virtual, que vocês têm acesso, e que tem toda uma discussão bem didática, uma apresentação didática de tudo que a gente vai tratar, de quase tudo, né? Eu vou trazer, evidentemente, outros pontos, outros dados das minhas pesquisas para complementar, né? Mas aquilo ali já tem bastante para vocês também tomarem contato, tá bom? Deixa eu ouvir aqui alguns comentários que vocês fizeram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só que, Leonardo, só que os países ricos resolveram só superficialmente as questões ambientais. Pouco do lixo produzido é realmente reciclado, sendo que países subdesenvolvidos não é um termo adequado, né? Mais esses termos aí que você está usando, sabe? Lucram comprando lixo para jogar em aterros. Bem isso. Havia lido sobre isso em algum lugar e achei bem interessante porque o ser humano não pensa que está prejudicando a ele mesmo. Sobre isso que a Terra consegue se regenerar, mas a raça humana que iria acabar, nossa, não conhecia isso. Pois é, Luana, é isso mesmo. Né? A vida humana é uma das mais frágeis. Qualquer alteração na configuração da atmosfera, a gente morre, porque a gente não consegue. O nosso vínculo com a Terra é pela respiração. Então a gente não consegue ficar. Tanto é que quando a pessoa fica quando tem um infarto, por exemplo, e ficar alguns minutos sem oxigenação, ocorre uma morte. Se o cara não morrer, ele passa a ter uma vida vegetativa, que a gente é muito frágil. E com a água, por exemplo, a gente aguenta um pouco mais, mas não muito tempo, porque você desidrata e morre rapidamente. Com comida, a gente pode ficar um tempo maior, uns 30 dias, 25, 30 dias, você aguenta. Mas depois você morre também. Mas o mais importante é o oxigênio. Né? A vida humana e boa parte da vida dos outros seres do planeta, eles estão vinculados em função disso, porque é o Sol, né, que traz toda a energia
e que produz biomassa, que é a matéria que a gente come, que é suficiente para se manter vivo, e o oxigênio. Mas se a gente começa a alterar demais a atmosfera, a gente não tem a capacidade de uma barata, por exemplo, ou de um rato, né? A barata ela é muito mais sustentável do que a vida humana, porque a barata consegue sobreviver a bombas atômicas. Em situação de precariedade, ela consegue se alimentar de parte do próprio corpo, entendeu? Então, o rato é a mesma coisa. Se a gente vai numa condição de... É só quando tem enchente, que o humano tem contato com água que tem rato, é muita contaminação, muita gente morre. Né? Então, a vida humana ela é muito frágil. A gente aprendeu, achou, a gente se acha, né? Mas nós somos muito frágeis. Agora, as outras formas de vida, não, né? O micro-organismo, por exemplo, que está no intestino humano. Que o nosso intestino ele é um dos hospedeiros da maior quantidade de bactérias, de micro-organismos, de todas as espécies, né? Mas é isso que garante a reprodução dessa vida micro-orgânica. Então, o humano, a complexidade da vida, você morre, mas essa vida micro-orgânica, ela segue, é como se fosse ela fosse eterna, entendeu? Então, é muito legal estudar isso, ter essa compreensão, porque a gente baixa a bola, a gente, opa, nós não somos tão especiais como a gente acha que é, né? Tá bom? Bom, aí o Leonardo escreveu, um grande problema são os microplásticos também. Verdade. Principalmente por conta desse tempo de biodegradação, né? Mais de 200, 300, porque é sintético. E a biodegradação, ela já é agressiva. A gente não... Tem um monte de vários tipos de cânceres que já tem estudos fazendo correlação entre isso, sabe? Aí depois a Luana. Então, o lixo se concentrou aí por causa das correntes marítimas, exatamente. Então, as correntes, elas, de certo modo, elas convergem. Aí, tudo lixo que você coloca ali em Caiobá, em Santa Catarina e tal, em alguma medida vai parar lá. Tem alguns estudos já lá naquele oceano de lixo, mostrando que é o lixão mais globalizado do planeta, porque tem lixo de todo lugar que você pode imaginar. É uma junção, né? Um verdadeiro consórcio de lixo de todas as partes do globo. Luana, então, Luana, isso que eu ia falar. As pessoas sofrem com as enchentes, mas não pensam na causa. É que também falta muita informação para a população. Correto. Falta mesmo. E a questão da informação, a universidade ela é privilegiada. Por isso que a gente que passa pela universidade acaba, querendo ou não, tem uma responsabilidade maior em função da gente ter essa informação e que a gente, cada decisão ou omissão que a gente tenha, ela tem impactos na vida de outras pessoas, né? Que depois você vai ou para a iniciativa privada ou para algum setor público e você vai assumir como, pela formação de vocês, você vai assumir alguma posição que vai ter mais impacto no que você decidir, né? Tanto do ponto de vista sociocultural quanto do ponto de vista socioambiental, que é o que a gente está discutindo aqui, que não é separado isso. Já comecei a mostrar para vocês. A Luana perguntou o nome do livro. Qual o nome do livro? Ele é Sustentabilidade, uma questão de todos nós. Eu já deixei o link lá na aula número 2. Não sei se você já tem acesso,
Mas eu deixei o link aí, se mas vocês têm acesso a essas bibliotecas. Então, você anotando... Eu vou escrever aqui o nome do livro. É isso aí, ó, Luana. Tá bom? Então, a Luana escreveu, é verdade, nós que temos esse privilégio devemos ter mais atitudes para mudar essa situação. É isso, não tem outro, não tem milagre além, é prática mesmo. E às vezes a gente desanima, porque você tenta dar o exemplo e tudo, ser coerente com o que você fala, né, com tudo, mas não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Quer ver um exemplo? Um exemplo é com relação ao consumo, né? Consumo que é muito forte na parte sul do hemisfério sul. Não é só aqui no Brasil, pega toda a parte sul do hemisfério sul, que nós temos uma dieta ancorada na carne, no consumo de carne. Isso que eu estou falando não é julgamento, não é coisa nenhuma, não, tá, gente? É uma constatação, porque é um dado cultural. Então, consome-se muita carne. Veja, e o impacto disso é muito grande, né? Tanto do ponto de vista para produzir carne, já falei para vocês, a produção de carne. Então, às vezes, você come, você não joga um papelzinho no chão, mas você, no final de semana, consome 20 quilos de carne. Então, quer dizer, quem que é mais, se você agora tendo informação, né? Você vai, bom, quem é mais sustentável do ponto de vista do planeta, enfim, o cara que joga o papel, que é muito menos impacto do que o cara que consome 20 quilos de carne todo final de semana, né? Entendeu? Então, são essas questões que a gente precisa ponderar e sopesar, sabe? Bom, gente, então, para encerrar, eu só vou mostrar uma outra, um outro arquivo, só um pouco. Bom, é esse aqui. Então, nós teremos, né, ao longo dessas nossos encontros, a linha do tempo da sustentabilidade. De certo modo, eu apresentei agora a ideia força, né, que é essa tensão entre uma civilização que é muito agressiva e um ambiente biofísico. Há um problema aí, né? A conta não vai fechar. Então, nós falaremos disso, a linha do tempo, mostrando como que esse debate aparece no mundo contemporâneo e, principalmente, no campo jurídico. Depois eu monto um quadro com os dois paradigmas, né? Um paradigma insustentável e o paradigma da sustentabilidade, que é um desafio. O quadro com o sistema ambiental, as normativas no Brasil. Aí aqui eu trago só para o Brasil, para a gente discutir. Vocês vão ver a quantidade de normativas muito interessantes que é trazida para o Brasil, que é realizada a partir da década de 70. Tá? Bom, aí depois vamos discutir cada um aspecto da sustentabilidade. O aspecto ético, o aspecto ambiental. Depois, no segundo bimestre, o aspecto social, econômico e jurídico. Depois, a gente tem uma tese muito forte já no campo jurídico, né? Tomar a sustentabilidade como um princípio constitucional. Depois, um texto com algumas ferramentas para a sustentabilidade, bem interessante essa aula, esse texto. E, no final, a sustentabilidade na prática. Eu vou mostrar para você, vou dar um exemplo concreto de como é difícil
a partir da alimentação. Essa aula aqui, ela é um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu sempre apresento de como é difícil até na alimentação, né? A gente, os nossos hábitos alimentares, eu trago uma barra de cereais e vou mostrando para vocês a relação disso com todos os aspectos da sustentabilidade, tá bom? Então, aí com isso a gente cobre toda essa discussão. A avaliação, eu não tinha falado, em geral eu faço um exercício, gente. Então, depois dessa revisão, a gente, na data institucional, a gente faz um exercício em classe. Como a turma é pequenininha, a gente pode fazer um exercício coletivo mesmo. Depois a gente pode pensar. Vocês podem também até dar alguma sugestão, tá? A avaliação é dessa forma. Então é isso, gente. Para mim é uma satisfação ter conhecido vocês dois, o Leonardo e a Luana. Espero que vocês aproveitem, não para passar de ano, né? Uma visão de um estudante sustentável não é essa, mas para aprender e fazer a diferença na vida, porque esse debate você pode usar na sua casa, você pode traduzir isso em práticas muito interessantes, não para ser um chato, encher o saco das pessoas, mas para ouvi-las e apresentar uma outra maneira de pensar, de olhar o mundo e se relacionar com o mundo, pensando não só na gente, mas nas gerações vindouras, porque a sustentabilidade ela não é intrageracional, ela é intergeracional. Tá bom? Algum comentário vocês gostariam? Ah, o Leonardo já escreveu ali. Com certeza, prof. E a Luana também. Já vi que vou terminar o semestre com hábitos bem diferentes. Porque ter essa noção do assunto faz a gente repensar muito. É isso, Luana. Obrigado pelas palavras e pela atenção de vocês, tá bom? Então a gente se vê na próxima terça-feira, no mesmo horário. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou deixar meu endereço eletrônico, o e-mail institucional, se vocês precisarem perguntar alguma coisa. Não pode pedir dinheiro, viu, gente? Porque aí a coisa complica. O resto, tá aí, gente. Tá bom? Até logo. Eu acho que a gravação da aula ela fica na nuvem. Acho que vai ter um link. Eu não sei direito como é que vocês vão, ou os colegas vão poder acessar isso, tá? Mas eu posso me inteirar sobre isso, para que, se tiver mais outros alunos, eles possam acessar e tomar contato com as nossas provas. Boa noite para vocês.